Estamos de volta para mais um Bastidores do Intercâmbio. Eu sou a Babi, bem-vindo de volta. Para você que está conhecendo a gente, já aperta aí no botão para seguir a página, deixe seu comentário. Hoje o episódio está muito bom para você que tem dúvidas de PTE, dúvidas sobre direito aqui na Austrália, qualquer dúvida, já deixa aí o comentário porque tá muito bom. Se a gente não responder com esse episódio, pode ter certeza que a gente vai achar uma razão para trazer essa maravilhosa aqui de novo. Muito E eu já vou começar aqui apresentando ela. Ela é a Michelle Hello, uma advogada brasileira que se transformou seu sonho de migrar para a Austrália em uma história inspiradora de sucesso e superação. Com determinação e expertise na prova do PTE, Michelle não apenas conquistou sua própria residência permanente, mas também ajudou centenas de outras pessoas a alcançarem o mesmo objetivo. Também fazer por isso. Estou empolgada em receber a Michelle nos bastidores do intercâmbio, onde ela compartilhará suas valiosas experiências e insights sobre migração para a Austrália. Ai, seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer, estar conhecer aqui. você. Igualmente. Linda, Obrigada. né? Olhei aquele Instagram e falei, ai, gente, que mulher linda! Obrigada, muito obrigada. Ai, muito linda sua neném. Também, né? Ela é mesmo. Né? A Michelle teve uma neném maravilhosa aí há 4 meses, né? Isso aí. Linda. Lili. E já vamos começar aqui falando um pouco como foi, porque você já era advogada no Brasil, né? E aí você chegou aqui e você falou, eu quero continuar sendo advogada, o que eu posso fazer? Me conta essa história. Foi, na verdade, uma decisão lá do Brasil, né? Quando eu pensei em vir para cá, eu já falei, eu tô indo para me validar como advogada. Legal. Porque eu sabia que era uma profissão que estava na lista e o objetivo era a residência permanente. Então, você já tinha um conhecimento já antes de vir. Isso é muito importante. Muito pouco, mas Tá. tinha, sim. A gente veio com a ideia de queremos ir para ficar, né? Então, a gente veio com uma programação de qual é as possibilidades de caminho, né? Tanto eu quanto meu marido, a gente tinha feito direito no Brasil, então éramos 2 advogados, aí ficava naquela, e aí? Não tem muita opção de caminho, é só um, né, do direito. Tá. Então, vamos explorar o que a gente pode fazer para a gente conseguir essa residência. Então, esse foi o objetivo, de sair do Brasil já com isso encaminhado para vir para cá já com um plano tudo acertadinho para o objetivo final, que era a residência permanente. Sim. E vocês trabalhavam em áreas diferentes? Ele, na verdade, estudava para concurso e eu advogava e, às vezes, estudava para concurso. Tá. Estudar para concurso leva tempo e dedicação. E eu já estava de saco cheio, que eu sempre fui muito estudiosa. Escola, faculdade, acho que quando acabou a faculdade eu estava assim, eu não quero mais estudar. Saber. Quero saber e é cada livro... trabalho. É pesado. Né? É muita leitura. É pesado, então eu acho que eu estava de saco cheio quando eu terminei a faculdade. Eu falei, eu só quero trabalhar, eu quero produzir, chega de estudar. Sim. E ele, que não estudou nada a faculdade inteira, falou, agora eu tô com tempo e vou estudar. E aí ele focou muito em concurso, né? E foi, inclusive, um dos concursos deles que estimulou a gente a vir para cá, porque... Ele tinha passado num concurso da Polícia Federal e estava esperando ser chamado. E aí, enquanto você espera ser chamado, normalmente o que a gente faz concursados, né? A gente faz um concurso menor para você entrar ali e fazendo um saláriozinho e trabalhando enquanto o concurso maior não te chama, que normalmente às vezes demora um período até eles te chamarem, da data que você passou até te chamarem. Quando ele fez esse concurso médio, né? Ele não passou por causa de 1 ponto. Aí ele falou assim, não é possível. Não estão me chamando pro outro. Eu não passei por uma prova menor do que a que eu tinha feito por causa de 1 ponto. Não tá dando certo isso. O que tá acontecendo? O que a gente tem que fazer da vida? E foi quando a gente meio que conversou e ele falou assim, não, tá na hora da gente sair do Brasil. Vamos embora atrás dessa vontade, né? Caraca. Então foi o que impulsionou a gente, na verdade, a começar a pesquisar sobre, né? E querer realmente sair do Brasil. Assim, muita gente não sabe o caminho, né? De certificar aqui e você realmente trabalhar como advogado, né? Conta essa história para mim. Quando eu sentei para conversar com os profissionais, né, enquanto eu estava no Brasil, um deles foi até pé no chão para mim, falou assim, olha, é possível, mas é muito difícil, né? E o outro que eu conversei falou para mim, não é impossível, esquece esse caminho. Então, eu fiquei um pouco assim, né? Tipo, caramba, será que é impossível? É um baque, né? Porque você está fazendo todo um planejamento em cima disso e, de repente, não é nada daquilo. Nossa. Então, na época, eu pesquisei muito, eu corri muito atrás. Aí, eu falava com a faculdade falava uma coisa, você fala com o board, né? Que é o responsável pela validação.
eles falam outras, informações não batem, porque realmente são situações diferentes, né? Então, até você conseguir entender o que era, nossa, eram noites acordadas, porque você tem que fazer a madrugada do Brasil funcionar para você entrar em contato com as pessoas aqui. Se você manda um e-mail para esperar a resposta, esquece. Demora, Então, eu tinha que ligar para conseguir falar com alguém, para conseguir alguma resposta. Então, foi um caminho, assim, bem difícil, trabalhoso, né? Bem trabalhoso, bem challenging, muito desafiador, porque seria muito mais fácil eu ter escutado aquela pessoa que falou assim, não, é difícil, é impossível, esquece, já né? deixar pra lá. Mas continuei, procurei, fui atrás e falei, não, é isso que eu vou fazer. E aí eu me matriculei na faculdade de Direito e aí eu sabia que a gente vinha para cá para fazer esse estudo. Porque você já fez faculdade no Brasil, com certeza você não teve que fazer o tempo completo. Perfeito, exato. Se você vai direto na faculdade, você fala, eu quero fazer uma faculdade, eles vão cortar as matérias mínimas, né? Levando em consideração que você fez uma faculdade do Brasil. Só que aí que eu te falei que as informações são diferentes. Então, a faculdade vai fazer isso. Mas se você fala com o board, que vai te dar a revalidação do direito, na verdade, você vai ver que você tem que fazer muito menos matérias do que o que a faculdade quer que você faça. Porque a faculdade não tem essa parte de requalificação. Eles querem também o dinheiro, né? Também. Então, eles querem que você faça ali o estudo completo com eles, quando na realidade você vai fazer muitas matérias que não tem necessidade para uma validação profissional. Né? Olha só. E era onde eu ficava doida, que eu falava assim, gente, mas a faculdade está falando isso e o board está falando isso, como que funciona, que eu sigo? o que eu faço, como que eu faço isso acontecer dentro da faculdade, né? E aí até você conseguir entender tudo isso, eu já estava aqui na Austrália, já estava estudando, aí aqui fica mais fácil, que você começa a conversar com mais pessoas, você começa a ter mais informação, né? E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de conhecimento sobre todo esse percurso, como que funcionava, e comecei a ter um pouco mais de confiança em seguir pelo que eu estava estudando e eu estava lendo, né? Porque depois, aqui na Austrália, eu me consultei com outras 2 pessoas, né, da área de imigração, que também me falaram, não, é impossível, o que você está fazendo, você não vai se validar, porque eu já estava fazendo um certo estudo dentro da faculdade. E a outra falava pra mim que eu não ia conseguir daquela maneira a minha residência. E eu lembro que eu saí desse dia eu saí esse dia da conversa, eu tava no transporte público voltando pra casa e eu tava chorando, que eu falei assim, gente, não é possível que eu gastei todo esse dinheiro, todo esse tempo pra estudar na Austrália esse tempo todo e isso não vai dar em nada. Tipo assim, a minha família, que na época era só eu e meu marido, tipo, tava contando com isso. Pra gente conseguir nossa residência, né? Porque o nosso acordo foi esse, ele vinha pra trabalhar, eu vinha pra estudar e a gente conseguiria a nossa residência dessa maneira. E aí foi assim, um balde d'água, e aí você chega em casa arrasada, você pesquisa de novo, você lê, você corre atrás, e aí você começa a ver que o que você tava lendo realmente tá fazendo sentido. Talvez essa pessoa que falou com você não tem tanto foi procurar conhecimento. Exato. E aí foi nessa, assim, que eu comecei realmente a fazer as coisas muito por mim mesma, porque eu vi que eu procurando ajuda profissional, eu estava tendo menos informação do que eu tinha quando eu pesquisava por mim, quando eu estudava, né? E faz muita diferença, porque quando você faz uma consulta, né, e você já conhece um pouco, você sabe o que perguntar. Exatamente isso. Né? Exatamente aí você vai lá, você isso. pergunta e a pessoa... E você vê também, né? Você vê pela pessoa, o tipo da resposta ela não que ela tá sabendo te dá. me responder. Exatamente. Você fala assim, a pessoa não sabe direito o que ela tá falando, né? Seria muito melhor a pessoa simplesmente virar pra você e falar, olha, eu não tenho conhecimento sobre isso, eu vou pesquisar, ou eu te retorno, ou qualquer coisa do tipo, do que simplesmente insistir ali que não é uma possibilidade, né? Porque pesa muito, assim, hoje eu falo isso de boa, mas na época, pra mim, era tipo assim, acabou meu mundo. Com certeza. Né? Todo o investimento foi pra água abaixo. Isso meio que aconteceu comigo no começo, né? Porque eu trabalhei de graphic designer no Brasil, né? Por muitos anos. E aí eu cheguei aqui e falei, vou fazer isso. Mas, enfim, fiz uma consulta, né, com alguém. E aí a pessoa falou, não tem chance, né? Tipo, é só visto temporário, mas acabou o visto temporário, você tem que ir embora. Não tem nem possibilidade de mudar para visto permanente. Eu não tinha noção das coisas aqui, né? Eu só queria um caminho para eu trabalhar no conhecimento ainda, né? Exatamente, né? Assim, vim com inglês também, mas assim, você vai nos sites, né, do governo e tal, é um inglês muito mais rebuscado, elaborado, né? Um inglês mais formal. E aí, é um labirinto, né? É um labirinto, exatamente. E aí você chega aqui, você tá trabalhando que nem um louco. Tem que fazer o curso, né? Enfim. E aí acabei deixando de lado e fui ver outro caminho, né? Mas assim, eu compreendo totalmente o que você está falando, porque é muito frustrante. É muito frustrante. Hoje, por causa disso, já sei bastante coisa que eu tive que estudar por mim mesma, né? Mas, assim, é uma coisa que realmente vale a pena você
se dedicar ali, fazer a sua própria pesquisa, primeiro, é lógico que, né, eu sempre falo, tudo depende do seu caso. Claro. Né? Hoje você conseguiu, né? Você passou por todo esse caminho e agora hoje você está trabalhando como advogada aqui. Eu faço essa atuação na parte da agente de imigração, né? E eu justamente falo muito isso para os meus clientes. Eu falo para eles, olha... Você passou por isso, você sabe! Exatamente. Aí eu falo para eles, olha, hoje eu tô te dando aqui o melhor caminho, a melhor informação, a informação mais atualizada para hoje. Se daqui 5 meses, 3 meses ou 1 semana alguma coisa muda... Eu não tenho condições de voltar e avisar para todo mundo, rever todos os casos que já fizeram consultoria comigo. Sim. Eu tenho ali grupo de WhatsApp, newsletter, blog, Instagram, que a gente sempre busca atualizar as pessoas, mas é o papel da pessoa correr atrás e querer se atualizar. Exatamente. Né? Então, eu falo muito isso para eles. A melhor pessoa que vai cuidar do seu caminho é você. Exatamente. Confia em um profissional para ter as informações necessárias, mas você tem que estar atualizado, né? Essa mudança que a gente teve agora do sponsor, por exemplo. Nossa, com certeza. Que muitas pessoas que estavam numa lista, né, profissional da short term não tinham caminho para residência permanente e, de repente, passaram a ter. Então, você imagina, se você senta com uma consultoria uma semana, 1 mês antes daquela lei ser publicada, né, ser divulgada, você fala para a pessoa, não tem caminho com esse sponsor que você tem, e aí, depois de 1 mês, uma lei muda tudo. Nossa. Então, a pessoa precisa estar correndo atrás e estar tentando saber também um pouquinho mais sobre o caminho e não só delegar, né? Eu acho que é o mais importante. Né? Se a pessoa já sabe um pouco da história dela, né, da carreira dela, ela vai conseguir te passar mais informações também para você com certeza. galgar ali um caminho melhor para ela também, né? Tem. E agora, assim, com a experiência que você teve, as dificuldades que você teve, principalmente de achar alguém que se importasse, né, com a sua história, hoje você consegue carregar para sua carreira, Totalmente. Eu faço muito isso com os clientes, né? Eu sempre busco entender o que eles estão passando, porque eu fui imigrante, eu sei o como difícil que é isso, né? O quão pesado que é esse percurso que a gente não enxerga o fim. A gente enxerga um fim, mas a gente não sabe, não tem certeza do que vai acontecer. É muito incerto, é muito inseguro esse caminho de imigração. A gente sabe que hoje uma profissão está na lista, que você migra daquela maneira, mas... tudo pode mudar, some, né? Sim. Então, eu tenho muita noção de como isso funciona. Então, eu trago muito isso para eles na consultoria. Mas eu também falo para eles, olha, eu não tô aqui para ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Sim. E nem ficar falando para vocês, não, isso vai dar certo, isso funciona. Eu tô aqui para te passar a verdade, real, né? O que realmente acontece. O que pela minha experiência, talvez seja melhor. Mas a opinião... A decisão final é sua, né? Então, ainda tem isso, né? Eu passo muito para eles que, assim, eu tô ali para passar informação. Quem decide, no final das contas, o que vai ser melhor. É você. Porque cada caminho, cada profissão, cada, enfim, decisão que a pessoa toma tem os prós e os contras que, para mim, às vezes uma coisa faz mais sentido, para ele não faz. Exatamente. Né? Tem gente que acha você incrível morar numa com regional. Mais uma coisa. Isso. Tem gente que não imagina se morando numa regional. Então, como é que eu vou virar para alguém e falar, não, você tem que morar em regional? Exatamente. É melhor pra você. Tipo, a pessoa vai lá ficar em depressão lá. Exato. Mercado que fecha às 5 horas da tarde, aí você fica em casa, meu Deus do céu, eu quero cozinhar alguma coisa, não tem comida. Exatamente. Principalmente aqui, né? Que os estudantes moram no centro, geralmente vê gente toda hora, né? Tá estudando, tá não sei o quê, aí daqui a pouco vai pra uma regional, não tem ninguém. Não tem, É muito então, difícil. Tem que levar tudo isso em consideração, né? Eu acho que cada atendimento que eu faço é aquela pessoa. Eu acho que não dá pra gente ficar encaixando todo mundo em caixinha, né? Exatamente. Não tem como. E voltando, assim, ao seu caso. Então, no final, a board estava certa. Você não precisava ter estudado tudo aquilo. Exato. Assim, eu fazendo só as matérias que o board me pediu, eu me revalido como uma advogada, mas eu não tenho um Bachelor of Law da Austrália. Então, assim, ambos estavam corretos, mas para minha finalidade, que era uma revalidação, eu só precisava daquelas matérias. Claro que se eu tivesse feito tudo que a faculdade me passou, eu teria um Bachelor, né? Eu teria um bacharel daqui da Austrália, eu poderia ter pego um Graduate Visa depois e etc. Outras consequências para aquilo, mas naquele momento a minha decisão era eu preciso disso o mais rápido possível. Sim. Tanto que eu fiz 3 faculdades ao mesmo tempo, porque eu queria acabar logo com o estudo. Como assim? Porque se eu fosse fazer só uma faculdade, primeiro que acontece é o seguinte, imagina que são 11 matérias que você tem que fazer para revalidar. Tá. Só que uma matéria tem, por exemplo, a matéria Unit 1 e Unit 2. Então, você não necessariamente faz só 11 matérias. Elas viram 13, às vezes viram 15. Então, eu via, por exemplo, assim, que na minha faculdade, eu estudei na Deakin, aqui em Melbourne. Muito boa. O Property Law, por exemplo, era Property Land Law. Eram 2 units. Então, eu ia precisar de 2
trimestres ou dois semestres para terminar aquela matéria. Tá. Só que eu vi aqui em Queensland, Property Law era uma unit. Vou fazer essa matéria Ai, em meu Queensland. Deus. Então, ao invés de fazer um ano estudando, eu economizava o tempo e o dinheiro, porque aquela matéria eu puxava de lá. E pelo fato de eu não estar querendo me formar na minha faculdade, eu não precisava ter uma autorização para que a minha faculdade aceitasse aquela matéria. Eu só precisava, no final das contas, levar para o board e falar, board, eu fiz as matérias que você me pediu, eu quero ser validada como uma advogada. Porque ali no final eles vão te dar o quê? Um certificado que você fez aquela matéria. Exato. A faculdade me dá o certificado, eles chamam de single unit, né? Ou award units. Me dão um certificado que eu fiz, eu levo para o board, mostrando que eu cumpri todos os requisitos que eles me pediram. E aí, com isso, eu vou para a corte e sou admitida como uma advogada. Então, é tudo de acordo com o que você tinha como objetivo, né? Para mim, não fazia sentido eu ter mais um diploma na parede para falar que eu tenho mais um bachelor quando eu estava com pressa e querendo economizar tempo e dinheiro, né? Para conseguir logo essa revalidação. Então, eu acabei puxando faculdade de Sydney, de Queensland e daqui. Eu fui fazendo em todos os cantos para conseguir isso o mais rápido possível e, claro, mais barato também. Tá, e aí você conseguiu fazer elas online? Tinha que ir lá para fazer prova. Alguma delas, a de Queensland, por exemplo, autorizava mandar a prova para cá. Então, eu sentava na University of Melbourne para poder fazer a prova da Queensland University of Technology, que foi a faculdade que eu fiz lá. Mas a de Sydney, não. Eu tinha que ir lá fazer a prova lá. Mas aí, tipo, você ia 2 vezes no semestre. Não era nada significativo. Nada demais, não era tipo... Só tinha que passar, aqui né? Em Sydney. Exato, não, gente, Só tinha que passar, né? Essa coisa da faculdade aqui... A pressão era maior. É uma prova. Não existe isso. No Brasil, pelo menos onde eu estudei, era a primeira prova, segunda prova. Se você a média não conseguiu, você tem uma terceira. Isso. Aqui é uma prova. Passou, parabéns. Não passou, eu te vejo ano que vem, paga de novo, entendeu? Exatamente. Não tem chance. Então, assim, tinha que passar. Não tinha condições. Exatamente. Até porque trava tudo. Então, você imagina, se você não passou naquela matéria, ela é como é que eles chamavam? Enfim, ela segurava a matéria do ano seguinte. Aí, se você não passa, tem que repetir ela e você não consegue fazer a do outro, né? Do outro ano. Então, trava o esquema todo. Eu fiz faculdade aqui e, assim, é a mesma coisa. A pressão era de, meu Deus, eu não tenho mais dinheiro para pagar essa matéria de novo. Tipo, e não é um preço muito baixo, né? A faculdade aqui, então é um investimento, assim, que você tem que pensar bem na hora de estudar. Exatamente. Não quero, né? Não quero correr o risco de ter que pagar outra matéria, definitivamente. Então, você acabou fazendo o quê? 11 matérias? Eu acho que no final foram 12 ou 13 13 units. Que equivalem a essas 11 matérias, né? Que são, eles chamam de Priestley 11, que são as 11 matérias básicas do direito, que quem já tem um diploma, por exemplo, do Brasil, consegue vir aqui estudar só essas, para você meio que conhecer o básico da lei daqui, e aí você consegue se validar como uma advogada. Ah, legal. É interessante, né? Porque, assim, muitas pessoas que estão no Brasil, de repente, estão pensando... Sinceramente, muitas pessoas que estão aqui... Sim. Sabe, assim, tem uma carreira maravilhosa no Brasil como advogada, e aí chega aqui, é desencorajado e acaba não fazendo nada, né? Então, assim, é maravilhoso que você fez isso, que você foi lá, lutou, porque muita gente agora pode saber. Sim. Eu tenho algumas pessoas que hoje já são advogados, porque quando eu comecei a fazer esse percurso e ele deu certo e eu consegui minha residência, eu comecei a compartilhar com as pessoas. Sim, abriu o caminho para muita gente. Então, eu tenho pessoas hoje que são advogadas aqui na Austrália, que elas falaram, foi lá atrás, quando você fez seu webinar, eu assisti, eu aprendi com você, eu fiz por onde e tudo mais, e hoje conseguiu, né? É muito gratificante. Muito, demais. E aí, vamos chegar em outro ponto, né? Que, assim, quando você veio, você já sabia inglês? Sim, eu tinha um certo nível de inglês. Sim, você já... A gente claro que a gente aprende muito aqui. Porque aqui não é só inglês, aqui é inglês australiano, sim, né? É outra língua, né? Aqui, dependendo de onde você vai, o sotaque é totalmente diferente. Isso te força realmente a aprender mais. Não, e o jeito também que é falado, as gírias e tudo que se corta. E você fica assim, gente, da onde? O que tá acontecendo aqui, né? Mas, enfim, eu já tinha um conhecimento do inglês, então, assim, era uma possibilidade pra mim já vir direto pra uma faculdade, né? Mas não vou te falar que eu também sentei na sala de aula e tava tipo assim, tô entendendo tudo aqui não, porque dava um timezinho ali pro cérebro tá pegando o que tá acontecendo, né? Ainda mais porque meu marido é brasileiro, a gente fala inglês o final de semana inteiro.
Quando chega segunda-feira, você senta na sala de aula na faculdade... Não, professor... você fala português. Eu falei inglês? É. Cabeça de mãe, minha filha. A gente troca as palavras com uma facilidade. Você fala português ali final de semana todo. Você chega na sala de aula na faculdade, quando o professor começa a falar o inglês e ainda o jurídico, você fala assim, peraí que tá reiniciando aqui o Windows, calma. Então demora, assim, sabe? Eu, claro, o vocabulário do jurídico, eu não tinha o inglês. Então, você ainda tem isso para aprender. Então, eu lembro que o professor falava aquelas coisas, eu corria no Google, tentava digitar mais ou menos o que era aquela palavra, perguntava para a pessoa do lado o que foi que ele falou. Aí, eu tinha um aplicativozinho que eu anotava todas essas palavras para ficar voltando lá e revisitando para conseguir trazê-las para o meu vocabulário, porque eu sabia que elas iam fazer parte do meu estudo ali pelos próximos alguns meses, Sim. né? Ou até da vida ali profissional e tudo. Então... Tem todos esses desafios, mas assim, eu acho que faz parte, né? Eu acho que com certeza. Nenhum caminho vai ser fácil. Tranquilo, leveza, Eu também né? passei um pouco por isso, porque eu fiz a faculdade de TI aqui, né? E assim, tinha aula que realmente eu não entendia. Eu falava, meu Deus, o que essa pessoa tá falando? E aí, o que eu fiz? Às vezes eu gravava a aula, porque aí eu tinha como voltar. Porque senão, assim, tinha hora que eu me desesperava. Eu falava, meu Deus. E aí, assim, o meu marido, ele trabalhava em TI, né, no Brasil. E aí, às vezes, eu perguntava, amor, como você me ajudar aqui? Por favor, eu não tô entendendo isso aqui. Aí, eu ia falar para ele algumas coisas, e eu falava assim, não sei o que, router, networking, ou, como é que era o outro que ele falava? Era... não sei, mas enfim, eu falava assim as palavras e tal, né? Aí ele, o router? Tipo assim, tu sabe, umas palavras assim, né? Assim, putz, pode crer. E aí a gente conversava ali e tal, e tinha vezes que eu chorava. Eu falava assim, meu Deus, eu sou muito burra e tal, e não sei o que, eu não consigo. Ele falou, amor, calma. Primeiro que você tá aprendendo em outra língua, né? E outra, ele falava, e isso daí nem eu sei, porque nem eu aprendi, tipo... E eu acho que, assim, é um aprendizado de novo, né? Eu, por exemplo, tinha uma carreira, eu era advogada no Brasil, eu advogava, eu trabalhava, eu recebia dinheiro... E aí, de repente, você fala, para tudo, volta pra faculdade. Você é bem mais velha, a galerinha lá dos 18 anos. Vou fazer viagem do final de semana, acampamento, não sei o quê. Aí você fica, gente, minha realidade não é mais essa, sabe? Então, tem toda uma questão mental ali também de... Caraca, eu tô em outro mundo, a galera tá em outra vibe. Tipo, isso era eu há, sei lá, 10 anos atrás, sabe? Verdade. Hoje em dia não existe isso, fazer viagem com a galera da faculdade. Tipo, tem marido em casa, tem trabalho, tem, sabe? Tipo, você fica... Com certeza. É outra coisa, eu tô economizando dinheiro pra pagar visto. Né? Verdade. Então, é outra realidade. Tem muito choque, né? Muita diferença em tudo isso. E, assim, falando, as pessoas que querem ir para a faculdade aqui, elas têm que passar por alguns testes, né? Principalmente teste de inglês. Sim. Né? Que são os conhecidos IELTS e PTE. Tá. Como é que você fez essa distinção? Qual você escolheu? Quando eu fui entrar na faculdade, eu estava ainda no Brasil, nunca tinha escutado falar de PT. Na época, eu fiz o IELTS para entrar na faculdade, tranquilo. Quando eu cheguei aqui, que eu finalizei a faculdade, que eu fiz já a minha parte do treinamento do advogado, não sei o quê, tava com a admissão da corte já marcada, tá? E ainda teve essa história, que eu fui ser admitida na corte lá em Brisbane. Porque assim? aqui em Victoria estava demorando 3 meses para ter vaga em cerimônia para você ser admitida na corte. Só depois de você ser admitida na corte que você recebe o documento falando que você é uma advogada. E enquanto você não tem esse documento, você não pode fazer sua aplicação de residência, né? Sua expression of interest. Então, eu falei assim, eu não vou ficar esperando 3 meses aqui, ter que renovar a visto de estudante, ficar aqui estudando mais, gastando dinheiro. Falei com o Queensland, não, a gente tem vaga para o próximo mês. Eu falei, vou pagar a anuidade toda de novo aí, mas pelo menos eu consigo essa validação para ontem, né? Então, ainda fui admitida lá em Brisbane, voltei para cá no dia seguinte, fui colocar minha EOI para fazer o processo, né? Então, entre esse caminho de finalizei tudo e estou aguardando a cerimônia, eu falei, eu preciso fazer o inglês, porque aí eu precisava para migração, para ter os pontos para migrar. E eu precisava dos 20 pontos do inglês. Para mim, não tinha opção de
Vamos fazer um pouquinho menos, um pouquinho mais, tinha Também que ser. sofrido. Então, era o 8 do IELTS ou o 7, 9 no PTE. É. E aí, a gente começa a pesquisar e aí todo mundo fala, não, o PTE é mais fácil, não sei o que e tal. Eu falei, tá bom, deixa eu ver que troço é esse aí de PTE, né? E aí, eu comecei a pesquisar e aí você começa a ver na internet que tem um professor que manda você, sei lá, falar de cabeça pra baixo, o outro que manda falar você dando cambalhota. Fala com voz grossa. Um monte de loucura dessa. Aí eu falei assim, gente, não, olha só, esse negócio não tá funcionando, Não entendeu? vou Aí eu falei, olha só, conseguir. eu fiz minha validação toda sozinha. Eu tô olhando coisa de visto sozinha. Michelle, se vira pra fazer essa prova sozinha, entendeu? Eu falei, chega. Porque esse negócio de você sentar pra conversar com alguém, pra te falar o que você tem que fazer, não tá dando certo. Não tá dando certo. Então, senta e faz essa prova sozinha e vamos ver o que vai dar, né? Aí eu fui, olhei assim, bem com um olhar tipo de advogada, de o que essa prova quer, ao invés do que essa prova me diz que ela quer. Então, eu peguei o score guide deles, peguei o que eles pontuam, o que eles falam que eles estão pedindo na questão é diferente do que eles estão falando que eles estão pontuando para cada questão. Olha que Então, interessante. eu fiz um olhar muito analítico ali da prova e fui para a prova. Estudei ali, acho que foram uns 10 dias, 2 semanas mais ou menos, que eu meti a cara, já não estava mais indo para a faculdade, né? Não tinha mais matérias assim obrigatórias para fazer. E aí eu fui pra prova. Fui pra prova, tal, cometi um monte de erro. Saí da prova, entrei no trem, voltando pra casa. Liguei pro meu marido e falei, cara, não tô acreditando, gastamos dinheiro à toa desse negócio. Não deu certo, eu errei, já era, não vou conseguir o 79, porque era 79 de 90, você não tem espaço pra muito erro, né? É. Aí liguei pros meus pais, falei, ai, gente, não deu certo, vou ter que fazer isso de novo. Não. Fui dormir. Meu marido, na época, era barista, acordava super cedo para sair de casa para trabalhar. Aí ele acordou, sei lá, 4h30, 5 horas da manhã, né? Tava saindo de casa, eu peguei o celular naquela ansiedade, vamos ver o resultado. Quando eu abri o resultado, tava lá, tinha tirado 90 de 90, tinha gabaritado a prova. Caraca! Falei, meu Deus do céu, eu gabaritei a prova. Eu saí, na época a gente morava numa casa que era o quarto, a cozinha e a sala tudo junto, né? Tipo, só tinha uma portinha do quarto pra cozinha. Eu abri gritando, ele tomou um susto. Eu acho que eu quase matei ele aquele dia, sem brincadeira nenhuma. Ele, você tá ficando maluca? São 4h30 da manhã que você tá gritando. Ai, falei, eu passei na prova. Aquele ânimo, assim, de meu Deus do céu. Aí eu lembro de manhã, eu ligando pro meu pai. Pai, eu passei na prova. Ele, filha, esse resultado tá errado, filha. Você falou que você errou. Como é que você gabaritou a prova? Eu falei, não, pai, fica quieta, não tem nada de errado, não. E aí eu consegui gabaritar a prova com essas técnicas, essas coisas que eu tinha criado ali. Eu acho que eu recebi o meu resultado no mesmo horário. Foi umas 4h da manhã, mas graças a Deus eu não vi. E aí eu fui trabalhar, né? Nossa, normal. não, a ansiedade tava. Assim, porque eu fiz a prova num sábado. Eu acho que eu fiz durante a semana. Eu fiz no sábado e aí não veio. Eu fiquei atualizando nada do resultado. Refresh. Chegou domingo e tal, eu falei assim, quer saber? Não vou mais olhar, 1 hora vai vir, né? Aí fui trabalhar, acho que foi na segunda ou foi na terça. Nossa, demorou. Demorou. É. Aí fui trabalhar, tal, fui comprar um café, né, tal, tô lá, aí olhando meu celular, não sei o quê. Deixa eu dar uma olhadinha no e-mail. Aí, tipo, vi o resultado, o coração já assim, vem, né, na boca. Aí você fala, meu Deus, porque eu já tinha feito, né? Eu falei, eu não posso pagar essa porcaria de novo, meu Deus. Enfim, abri já sem fé, né? Nenhuma. E já falei, tá bom, que porcaria é essa? Quando eu olhei lá, tal. 87, 90 e não sei o quê. Já um era. alívio, Já né? comecei a chorar ali no café mesmo. O rapaz, moça, o que tem? Eu falei, não, filho, eu passei na prova. Ele, que prova? Eu falei, não importa, então passei. Eu só passei, moça, só isso que importa. Liguei pro meu marido ainda tava dormindo, tipo, ai, meu Deus, eu passei. Ai, mas é um peso absurdo que a gente tira de cima da gente quando acaba essa prova, né? Porque, Nossa. assim, não é só a prova. O seu visto depende daquele negócio. Exato. É o investimento financeiro na prova, é o investimento de tempo de você se preparar quase para uma prova. $500, exato. Né? E aí você fala assim, gente, e isso tá travando o meu próximo passo, né? Sem isso aqui eu não aplico o meu visto, eu não renovo o visto. E assim, enfim. a gente o visto depende da gente, né? Tá ali nas nossas costas. Então, você fala assim, não é uma coisa só pra você. É pro seu, né, parceiro também. Tipo, exato. Você fala, tem mais peso ainda, né? Tem mais peso ainda, exatamente. E, beleza, aí você passou. E aí, quando é que veio essa ideia de criar o curso e ajudar outras pessoas? Nunca veio? Cara, é impressionante, assim, porque o meu plano, quando eu vim pra Austrália, era me validar como advogada. Lindo. Mas eu ia validar como advogada para trabalhar na área de animal law. Era o que eu ia fazer aqui, tá?
Só que aí, as coisas vão acontecendo e, vai de repente, você se vê numa coisa completamente diferente. Você fala assim, eu tô curtindo isso aqui. Eu gosto disso também, que eu nunca imaginei. Então, foi isso, com o PT e com a migração. Então, o PT, eu tinha acabado de fazer a prova. E aí, conversando com um amigo meu, que já tinha feito prova, eu acho que 4 vezes. E ele tava precisando de uma nota menor, o 65, ele não tava conseguindo. Ele falou assim, Mia, senta comigo e me fala o que você fez. Porque eu preciso conseguir passar, né? Você já fez uma vez, eu tô aqui estudando há mais tempo, ainda não conseguia. Aí eu falei, tá, o que você vai fazer nessa questão? Ele, tô fazendo assim. Eu falei, olha, isso aqui eu acho que não dá muito resultado. Experimenta fazer isso e colocar essa palavrinha no começo. Ah, tá. Aí aqui. E aí foi algumas questõezinhas, eu fui ali mostrando pra ele, sempre com aquele disclosure de, olha, não sei se vai dar certo, né? E aí ele fez e conseguiu passar na prova seguinte. Aí ele falou assim, funcionou. Eu passei. Eu falei, nossa, que legal, mas será que foi coincidência, né? Às vezes ele já tava ali pra passar, não foi minha técnica, você fica naquele questionamento, né? E aí ele pediu para eu ajudar um outro amigo dele, que também estava estudando com ele e não conseguia. Eu sentei, ajudei e conseguiu. Aí daqui a pouco aparece mais um amigo, mais um amigo, mais um amigo. Quando você vai ver, eu falei assim, gente... Não tem uma agenda para isso, funciona. Funciona a técnica, tem mó galera passando. E chegou num nível que eu tava assim... Tanta aula durante o dia, tanta aula que eu tava dando de segunda a sábado, que eu falei, cara, olha só... Eu saí do Brasil para ter qualidade de vida. E eu tô aí eu tô mais. aqui trabalhando que nem uma louca, sábado, final de semana. Eu falei assim, não, tá tudo errado, para. Naquele momento, a minha ideia foi, vou gravar um curso, né? Para eu conseguir ajudar as pessoas com menos investimento de tempo meu. Elas vão continuar tendo aqui esse conteúdo que tá ajudando elas e tal. Eu dou só uma aula particular ali depois que a pessoa assistir aquele conteúdo. E eu vou me ocupar com as minhas aplicações de Animal Law e tal, que era o meu objetivo até então naquele momento, né? E aí eu gravei o curso e aí o negócio começou a tomar, né, uma proporção cada vez maior, porque aí você começa, né, vai pra internet, aí começa a fazer divulgação, o negócio começou a crescer. E hoje em dia toma, né, o meu 100% de trabalho. Exatamente. Então hoje a gente tem o curso, né, tá todo regravado, porque aí... Aí, não sei, a gente vai se desenvolvendo na profissão. E aí você já olha para aquilo e você fala assim, essa sou eu no começo, que eu tava tão travada. Hoje em dia você já fala, você já faz brincadeira, você já, né, solta um palavrãozinho aqui ou ali, né? Você já fica mais assim à vontade com as pessoas. Então, eu regravei meu curso todinho, até porque teve modificação na prova, né? E se tem uma coisa que eu tenho... Estão mudando de novo, né? Tem alguns boatos aí, mas é mudança menorzinha agora, né? Mas ali foi uma mudança mais estrutural, né? Eu fiz o teste eu fui convidada para fazer o teste. Com as novas perguntas. Sim. Eles estão fazendo algumas mudanças, não é tão grande estrutural que nem essa que a gente teve no passado. Então, assim, pra mim não fazia sentido eu ficar remendando o curso, sabe? Então, eu falei, não vou ficar, tipo, regrava isso, regrava aquilo. Que eu tenho um perfeccionismo danado que pros outros é ótimo, mas pra mim é péssimo, né? Então, você fica assim, não, o curso vai ficar todo regravado, vai ficar todo montadinho. Daí que eu tava com aquela roupa, minha cara já não tá mais igual. Eu falei, não, aí eu falei, vou gravar o negócio todo de novo, vambora. Nossa. Aí regravei todo o curso, né? E hoje a gente já tem mais de 650 aprovados aí nessa prova. Ai, que delícia. E a migração foi a mesma coisa também, assim, fiz meu processo, minha aplicação de visto sozinha. Conseguimos a nossa residência, tudo bonitinho. E aí também depois os amigos começaram, me ajuda. Eu falei, gente, eu não posso ajudar. Eu sou advogada, mas eu não posso atuar nessa parte de imigração, né? Eu não tenho a licença para atuar nisso ainda. Não, pelo amor de Deus, me ajuda que você tem que me ajudar. Eu falei, eu não posso. Não, por favor, pega esse registro. Aí eu fiquei naquela, pega o registro, não pega o registro. E esse meu amigo que eu ajudei a passar o primeiro que eu ajudei a passar na prova do PTE, ele tinha, né? Ele me pega, eu acho que vai ser uma boa, né? Faz um pouco, faz um ano. Pior das hipóteses, no ano seguinte você não paga a renovação, você não faz e tal. Falei, tá bom. Vamos ver, né? E comecei nisso, comecei. E tá aí até hoje. Exatamente. E tô aí. 6 anos depois estamos aqui. 8 anos depois, não, 6 anos depois estamos aqui ainda, né? Então, você fica assim, caramba. E quando você aplicou o visto, você conseguiu lá a sua certificação, você deu a entrada e com quanto tempo eles te responderam? Nossa, foi super rápido. Foi super rápido. Foi muito bom. Foi um alívio ali também, porque tava naquela de se eles não me convidam, eu vou ter que pagar mais um semestre na faculdade, né? Porque eu fiquei com visto de estudante. Apesar de eu não precisar mais estudar, eu tinha que permanecer aqui na Austrália. E como eu não tinha feito o bacharel completo para pegar um graduate visa, tinha que manter, né? Sim. Então eu falei assim, não, eles têm que me convidar. Então eu lembro que eu fui admitida na corte em junho
No mês seguinte, eu já finalizei a papelada toda, então, em agosto. Não, desculpa, foi julho que eu fui admitida. Em agosto, eu coloquei minha expressão de interesse. A gente foi pro Brasil em setembro. Em setembro, eles chamaram a gente, quando a gente tava lá. Oh, Glória. Falei, gente do céu. E aí, você fica naquela ansiedade, eu quero voltar logo pra Austrália pra aplicar esse negócio. Aí chegamos, como é que curte as férias? É o resto das férias, naquela euforia. Eu lembro que já é uma gritaria, uma coisa. Mãe, eu consegui. Ela, mas já não era certo, né? Eu, como que era certo, mulher? Tô te contando aqui os perrengues toda vez. Ela, não, isso eu já tinha certeza que você ia conseguir. Eu falei, mas eu não tinha certeza. E aí a gente voltou, fez a aplicação, né? E aí foi presente de Réveillon, assim, porque a gente aplicou, eu acho que no mês seguinte, que a gente voltou em outubro, né? Aí foi dia 9 ou 8 de janeiro, foi bem no comecinho do ano, assim. Eu tava dando uma aula particular de PTE. E aí, foi muito engraçado esse momento. A menina que eu tava dando aula, ela tava me perguntando dicas sobre imigração, aquela coisa. Eu ainda não tinha o registro, né? Eu falei, olha, eu não posso te ajudar muito, tal. Ela, não, só me diz mais ou menos o prazo, quando você aplicou, quando que eles te convidaram. Eu falei, você quer que eu entre no meu e-mail e veja exatamente a data? Ela, pode ser. Aí eu parei a aula particular naquele momento, abri o meu e-mail. No que eu abri, tava falando, sei lá, granted. Aí eu olhei ali, aí eu... Tipo, sabe, você fica meio em choque? Você fica assim, não, peraí, foi? É isso? Aí você clica, direito? aí não vem tipo assim, congratulations, you're a permanent resident. Não tem nada. Aí você fica assim, será que é isso mesmo? Não deve ser. Não tem um confetinho pulando, sabe? Você fica esperando alguma coisa muito mais, assim. Aí eu lembro que eu falava com ela, eu falei assim, eu acho que meu visto acabou de ser aprovado. Ela, como assim? Eu falei, eu acho. Aí eu gritei pro meu marido, porque na época a gente trabalhava nessa casa que eu dava aula particular no meu escritório, né? Que era uma mesa ali na nossa sala. E ele ficava trancado dentro do quarto, coitado. Porque eu não tinha outro espaço na casa pra ele ficar. Aí eu gritei pra ele sair. Eu falei, eu acho que a gente agora é residente permanente. Ele, como assim? Não sei o que. Ele sentou no sofá, começou a chorar. Eu falei, vai embora, eu preciso dar aula particular. Vai embora. Aí ele voltou assim pro quarto. Aí eu me recompus. Eu falei, tá, vamos lá. Vamos terminar esse negócio aqui. Aí terminei a aula com a menina. Cabeça a mil, louca pra terminar aquele troço. Aí terminei a aula com ela me dando os parabéns. Eu, tá, calma. Deixa eu ver se é isso mesmo antes de você me dar os parabéns, né? E aí depois eu liguei pro meu amigo. Eu falei, olha só, tá escrito isso no e-mail, tá certo? Aí ele, é isso, parabéns, você é residente. Aí eu, ai, que delícia. Meu Deus do céu, E aí foi assim, e aí eu lembro que a gente acabado de pegar uma gatinha pra foster, né? Alguns dias antes, tipo 2, 3 dias antes. E aí quando a gente decidiu que a gente ia adotá-la, a gente falou, ela foi nosso, tipo, lucky charm, né? Nosso talismã ali da sorte. Então, a gente tem que colocar o nome dela de alguma coisa relacionada com a Austrália. E a gente colocou o nome dela de Victoria, né? O nome do estado. Que lindo. Porque foi ela chegar lá em casa 2 dias depois de sair a residência. E é uma vitória mesmo, né? Porque que vitória. É um caminhozinho suado. Porra, pra caraca. Eu também tô nessa espera aí. E se Deus quiser, vai ser logo. Em breve, vai ser. Eu falo aos meus clientes, falei, olha, a gente tem a nossa parte para fazer até aqui. Depois é rezar para quem você acredita, fazer muita energia positiva, reza, oração, que e for, isso é muito difícil, né? Porque eu sou muito controladora, eu sou muito objetiva. E vamos lá, e não, tem que fazer isso. Data, né? Tem que fazer isso aqui. Exatamente. As minhas coisas são tudo na planilha. Entendeu? Vou fazer isso na planilha. Vou gastar isso na planilha. E assim, como é que você... Não tem como. Não tá sob o seu controle. É tipo, você entregar e confiar em Deus, segue sua vida. É uma parte bem complicada desse processo todo, porque você não tem segurança em caminho nenhum, né? E quando meus clientes me falam isso, qual é o caminho mais seguro, qual é o caminho mais certo? Não tem. Nesse caminho de imigração, não temos caminho seguro, não temos caminho certo. E se alguém te falar que tem, desconfia. Tá errado. Exatamente. Eu até liguei lá, né? Pra saber, assim, e aí eu falei, tem como me dar um update, alguma coisa? Não, minto. Eu falei, tem como checar aí se eu fiz tudo certinho? Miguel, né? Aí a moça ia até olhar e tal, ela falou assim, desculpa, sua aplicação, ela tá em andamento, então eu não posso te dar um update, né, tal. Aí eu, que droga. Só uma informaçãozinha, moça. Só uma informaçãozinha, por favor. Dá uma ansiedade, né? Eu lembro que eu ficava, assim, com a página do IME account, né? Tipo, nos meus favoritos, pra ficar olhando ali se muda alguma coisa no processo, gente. Igual, me dá a mão. Abraça e sai correndo, duas doidas. Meu, a mesma coisa. Também fiz o PTI, aí o pessoal fica me mandando lá mensagem, porque eu tenho uma página que eu ensino inglês, né? Mas só que aí eu só falo inglês lá. E aí comecei e tal, fiz o PTI, acabei falando, né? E aí
o pessoal fica me mandando mensagem. Gente, olha, eu ainda não tenho curso, vou te mandar aqui para uma pessoa, assim, os brasileiros, né? Mas aí agora tem que alcançar eu vou te falar, tem até de vez em quando um colombiano, um chileno que fazem então meu curso. Eu vou te mandar eu falo, olha, pessoal se entender o português, pode vir, né? Ali na Coaching Call, no nosso treino, eu posso falar inglês com vocês, mas o conteúdo gravado tá em português, Tá em né? português, né? Então, as mensagens lá, eu falei assim, olha, eu ainda não fiz, que eu até pensei, viu? Eu até falei assim, de repente eu vou ensinar os struggles que eu tive, né? Vou passar aí pra frente e tal. Aí tô pensando ainda só em fazer um YouTube, alguma coisa do tipo. Não sei se eu vou me aventurar no seu caminho, nos mundo dos cursos, não sei, né? Mas eu vou te mandar lá umas mensagens, eu vou assim, toma conta desse daqui, mas é tudo internacional. Então, se prepara aí pra... Mas que é muito interessante, né? É uma coisa que faz muita diferença para a gente aqui. Total. Depende, o nosso visto depende disso. Completamente. Então... E é uma prova que eu falo para todo mundo, assim, o inglês é muito importante porque é a língua que você fala aqui, ponto final, mas também porque é o que mais te ajuda com pontuação. Então, quando a gente vai migrar através de pontos, né, e você sozinho com a sua profissão, você não tá indo por sponsor nem nada do tipo, quanto maior a pontuação, melhor. E a pontuação maior que você tem é pela sua idade, né? Seus 30 pontos ali pela sua idade. Então, a idade você não tem muito o que fazer. A outra maneira de você conseguir 20 pontos, por exemplo, é se você fizer um doutorado, um PhD, né? Uma coisa um pouco, assim, distante. Ou você ter uma média de 9 anos de experiência. Então, 1 na Austrália e 8 no Brasil, por exemplo, para você conseguir os mesmos 20 pontos. E tem que ser uma experiência depois que você terminou a faculdade. Sim, e específica naquela área, 20 horas por semana, né? Cumprindo todos aqueles requisitos. Ou sentar, fazer uma prova do PTE e você tirar 79. Então, assim, os 20 pontos do PTE, você pode olhar e falar, são só 20 pontos. Mas os outros 20 pontos são 10 anos de experiência. Exatamente. Então, assim, o inglês tem muito peso. Tem muito peso. É o que eu falo para as pessoas, assim, às vezes as pessoas sentam comigo lá, quando tá chegando aqui na Austrália e tal, e já quer montar ali um passo a passo, o que vai fazer. Eu falo, hoje eu entendo que você talvez não vá conseguir essa nota no PTE, mas isso é o mais principal para você. Então, é inglês daqui para frente. E também é o que eles falam, né? Que tem como é que fala? Assim, você tem a lista de coisas que você tem que fazer, né? Tem a idade, tem o inglês e tal, mas é uma prioridade, né? Sim. Eles dão prioridade. Alguns estados colocam isso como prioridade também, né? O nível de inglês está acima da profissão, ou o nível de inglês está acima de, enfim, outra categoria que eles possam querer ali também. Sim. Exatamente. E às vezes até nível de inglês do partner, tá? Às vezes não é só o principal, não. É verdade, isso é muito importante. Então, gente, assim, uma coisa que eu aconselho, né? Porque, assim, muitas vezes você acaba indo naquelas plataformas que você fica fazendo o tal do mock test, né? Isso aí. E aí, isso acontecia muito comigo, porque eu fazia os mock tests e eu falava, eu fui bem. E chegava lá, o resultado não era aquilo. Então, isso pode te desencorajar, né? Tirar um pouco o seu ânimo, a sua fé ali da prova que vai dar certo por causa disso, né? E também, outra coisa que você não sabe os seus erros. Às vezes, você não ouve onde você não sabe onde você está errando, né? Então, assim, é importante você ter alguém para realmente ver o seu progresso e também apontar esses errinhos, porque uma mudançazinha pode fazer muita diferença, muita diferença. As pessoas vêm muito assim com templates. Eu tô usando esse template e tal. Eu falo assim, mas é ele que tá te derrubando. Exatamente. Porque, sim, o template pode ajudar? Pode, mas ele não salva a prova de ninguém. A gente tem 20 questões no PTE, só pode usar templates em 4. Então, assim, e nem são das 4 principais. Então, exatamente. Assim, às vezes ele mais prejudica do que qualquer outra coisa, né? Então, tem que tomar esse cuidado. E eu falo muito dessa questão da inteligência artificial. O PTE é o que é e tem o tamanho que é, porque eles são muito bons ali na inteligência artificial deles. Nenhum outro site conseguiu copiar isso. Então, ir para esses sites de treino... Até o site deles mesmo. Do PTE, O mock é mais fácil. Às vezes ele é mais fácil, às vezes ele é mais difícil que a prova. Mas ele é muito antigo, né? Ele tá mais antigo. E ele te dá mais tempo. Exatamente. Então, tem todas essas coisas que você tem que saber. Então, eu falo isso para meus alunos. Vocês querem fazer para saber quanto você vai realmente tirar na prova? É um mock test oficial. Ponto final. Mas com esse cronômetro que eu te dou aqui.
Você não vai fazer com o cronômetro da prova. Muito importante. E fazer treino nos outros sites que têm as inteligências artificiais, mas que não são as oficiais, obviamente, por mais que eles tentem copiar, uma coisa ali não vai bater, Exatamente. né? Você vai ter uma nota ou muito pior e você vai achar que você não está pronto, ou o pior que às vezes acontece, o aluno começa a modificar o jeito que ele faz para agradar aquela inteligência artificial que não é oficial da prova. E aí mais vai prejudicar do que qualquer outra coisa. Exatamente. Amei isso. Então, fiquem ligados, já sigam ela lá. Qual é a sua página? A Michelle, com 2 L's, Elou, com H no começo. Com H no começo. E o seu site? O site é michelleelou.com. Ótimo. Então, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Por favor, sigam ela lá. Dúvidas, já encham ela lá de... A gente está sempre abrindo no Instagram, box de perguntas. Vocês podem mandar pergunta lá que eu ajudo. Ela posta stories quase todo dia, né? Com a pequena, às vezes fica difícil, mas a gente busca ficar lá. Manda as perguntas lá para ela. Manda as perguntas aqui pra gente também, porque dependendo das perguntas, a gente traz ela de novo. E aí ela pode responder perguntas mais focadas, né? De repente, se você é advogado, ou... Se é em relação ao PTI, dicas, não importa, a gente traz ela aqui de novo. Um prazer te conhecer, amei conversar com você. Também, muito bom. Gente, siga aí, deixa sua curtida e nos vemos na próxima. Um beijo, tchau!